Oi, gente, tudo bem com vocês? Peguem o livro de vocês, vamos falar sobre o capítulo 10, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E é um capítulo maravilhoso, porque ele vai começar agora a falar do Centro-Oeste, que é exatamente a nossa terra, tá? Então eu quero que vocês prestem muita atenção sobre cada uma das informações que a gente já está discutindo aqui, principalmente porque nós estamos vivendo um período terrível de queimadas e a gente vai falar sobre isso nesse capítulo, tá? Os impactos que isso tudo tem na questão geográfica. Então a gente está vivendo o que a gente está estudando aqui na geografia, beleza? Se alguém quiser ler, coloca eu no chat aí, tá? Eu não fiz slide porque algumas vezes eu acho que não precisa. Essa vez, por exemplo, foi uma dessas porque tem muita imagem. Eu queria que vocês estudassem a imagem junto comigo. Então eu decidi deixar o livro mesmo, tá? Centro-Oeste, do ouro ao agronegócio. A base da nossa economia é agronegócio, mas já foi o ouro com as monções. Eu acredito, pelo que eu me lembro, o livro não fala sobre isso. Mas eu quero que vocês anotem. Aqui, bem grande, nessa parte aqui de cima, monções, tá? Deixa eu escrever aqui. Nossa, é difícil escrever nesse negócio. Monções. Nossa, minha letra C já brincava que minha letra era feia, mas agora... Monções. O livro não fala muito sobre isso, mas eu preciso trazer isso para vocês, porque é uma história muito interessante da nossa terra e que é um pouco falada, tá? A gente já estudou, por exemplo, sobre os bandeirantes. E aqui vai ser algo muito parecido. Ainda é da linha do bandeirantismo, só que os monçoeiros vão ser bandeirantes que vão vir por meio da água. Por exemplo, quando a gente fala do Rio Paraná, né? Da bacia hidrográfica do Rio Paraguai ali. Paraná, Paraguai. Então eles vão, vários desses esses paulistas vão vir. A Marinha, não é Marinha, é muito antes, muito antes. É a descoberta do nosso território aqui, tá? Mas a gente vai entrar um pouco mais sobre isso. Eu trouxe imagem, ó. Eu tava doida para comprar um jogo que existe sobre as monções, só que só acho em Corumbá. E é um jogo super difícil de encontrar. Eu vou tentar encomendar, mesmo que no período de pandemia, quando a gente voltar, a gente joga. Então, monções do Centro-Oeste, do ouro ao agronegócio. Ao pensar na região Centro-Oeste, geralmente a primeira imagem que vem à cabeça é Brasília, capital do Brasil. Não pra gente, porque a gente vive no Mato Grosso do Sul, né? Em Campo Grande. Então, pra gente vai ser Campo Grande. Aí depois Cuiabá, e aí depois Brasília. De fato, o desenvolvimento do Centro-Oeste ganhou grande impulso com a construção da capital, da atual capital nacional, e sua inauguração em 1960. Então, lembra, antes disso tinha sido Salvador, depois Rio de Janeiro, aí depois foi a capital ali, vai ser transferida aqui para o Centro-Oeste. Por que no meio do Brasil? Por que no meio desse território, né? Sendo que outras regiões são muito mais desenvolvidas. Na verdade, foi criada exatamente para proteger todas as áreas. Por isso é que o Centro-Oeste, para ele ficar aqui meio que no centro do nosso território, ficaria fácil deles subdividirem ali a administração, dinheiro e qualquer locomoção que fosse necessário para o resto do país, apesar de por ser um país muito grande. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aí no chat, tá? Sendo uma das regiões de povoamento mais recentes do país. Mas você sabia que a ocupação dessa porção do território brasileiro teve início ainda no século XVIII? E a atividade econômica mais importante na região atualmente, sabe qual é? É sobre esse processo histórico de ocupação da região e do desenvolvimento das atividades econômicas que esse capítulo vai tratar. E agora ficou a monções aqui, para a gente tirar. Porque agora não faz sentido. Existe Centro-Oeste do mundo? Existe! Quando a gente fala, por exemplo, na Rosa dos Ventos, não existe só norte, sul, leste, oeste. Existem essas áreas aqui do meio. O centro-oeste do mundo é África? Porque é tão quente e árido como a gente? Não estaria muito distante, não, porque realmente nós estamos todos no mesmo tipo de zona climática, né?
Não fui eu que falei, eu tô lendo o comentário, viu? Que vocês estão rindo aí, mas foi o comentário ali. Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é constituída pelos estados de, pode grifar os estados, Goiás, Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal. Porque fica no centro, um pouco para o oeste. Faria sentido, mas lembra que a Terra é um geóide, ela roda, então mesmo o centro é meio complicado, né? Se é próximo a uma bola, como é que a gente sabe o que é o meio? E onde é o começo e onde é o fim? A gente tem uma estrutura que pode não ser exatamente o que a gente imagina, né? Tô fazendo um questionamento aí complicado para vocês. Um dia a gente comenta sobre isso de novo. Onde se encontra Brasília? Capital do país e sede. Olha só, o Distrito Federal é a região, né? Brasília, a capital ali, é apenas uma área. A gente já estudou sobre ela lá no início do ano, né? E sede do governo federal, onde tem os três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, com aproximadamente 1,6 milhão de quilômetros quadrados de área. O Centro-Oeste é a segunda maior região do país em sua extensão, né? Então é uma região grande. Olha só, olha o tamanho do Mato Grosso, gente. Realmente é grandão, né? Aí você pensa quando a gente era unido com o Mato Grosso. Imagina o tamanho que não era essa terra. Por isso é que era tão difícil de chegar dinheiro, verba pública para essa região daqui. Porque era longe. Imagina o povo daqui também, coitados. A região aqui de cima. Entretanto, é a que possui a menor número de habitantes. Pode grifar isso aqui. Então, a população é pouquinha. Olha o tamanho, né? Mato Grosso, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul. Goiás, achei. Cadê Goiás? Perto de Goiás? Goiás aqui, é o verde, né? O Distrito Federal é só esse quadradinho aqui. Distribuição da população. Olha essa região aqui do Centro-Oeste, né, gente? Do Sudeste. A população tá quase toda, Sul e Sudeste, né? E um pouco aqui no Nordeste. Mas olha só no Mato Grosso. No Mato Grosso a gente tem mais gente aqui em Campo Grande, né? Porque o resto é uns gato pingado. Cidades bem, bem pequenas, né? Já acabamos a primeira página. Se alguém quiser ler, coloca eu aí no chat, tá? O começo da ocupação, a descoberta do ouro. Na segunda metade do século XVI, os colonizadores já haviam alcançado áreas que correspondiam ao atual estado do Mato Grosso. Mas foi apenas no final do século XVII, com a descoberta de metais preciosos pelos bandeirantes, que teve início a primeira leva de ocupação no interior do Brasil. Foram os bandeirantes paulistas buscando indígenas para aprisionar que adentraram o interior e descobriram ouro nas margens do rio Cuiabá, em terras do atual estado do Mato Grosso. Mais tarde, em 1725, outro núcleo de mineração foi encontrado na porção central do atual estado de Goiás, pela expedição liderada pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, Anhanguera, que é uma das BRs, né? Se você conhece aí, gosta de viajar de carro, conhece também. Gente, olha só, aqui, como eu disse, aqui ele tá usando como se fosse apenas bandeirantes, mas os monçoeiros, que são as pessoas que trabalhavam nas monções, eles eram bandeirantes, só que eles são conhecidos diferente porque as monções traz a ideia de rio mesmo. Então, eles atravessavam meses o rio para chegar nessas regiões, tá? Para encontrar os indígenas. É que ele vai especificar mais Goiás, mas a questão do Mato Grosso, quando eles chegam em Cuiabá, eles vão encontrar ouro, dizem, né? As pessoas que escreveram sobre a época, dizem que era tanto ouro e prata que a pessoa chegava a tropeçar no ouro, jogado no chão. Você não tinha nem que escavar muito, não. Tava tudo lá. No rio, no chão, atrás da moita, entendeu? Em todo canto tinha. Só que aí, com o tempo, foram 100 anos de extração, né? De escavação, de pegada desse ouro, dos metais preciosos. Por isso que Cuiabá, especificamente, acabou ficando meio funda, porque a cidade foi construída dentro. Bandeirante é na região sudeste, Monções no centro-oeste. Não necessariamente, tá? É que todos esses eram bandeirantes, só que os monçoeiros eram bandeirantes que trabalhavam ou que buscavam indígenas e metais preciosos nos barcos,
tá? Então, eles encontraram principalmente na região de Cuiabá. Quando eu estudo história regional, que aí não é tão a história de Goiás que a gente vai estudar aqui, né? Na faculdade a gente tem a história regional e a gente aprende muito sobre os monçoeiros, porque eles são personagens muito importantes para a história do nosso Mato Grosso, né? Antigo Mato Grosso, que é a nossa terra hoje também, que hoje é Mato Grosso do Sul, porque foram eles que chegaram aqui primeiro, tá? Não necessariamente para fundar a cidade, mas foram os primeiros colonizadores que chegaram nessas regiões próximas, escavando ali por centenas de décadas. É mais difícil achar ouro e indígena pela água? É que assim, o que eles faziam? Eles desciam o Rio Paraná, eles subiam lá no Tietê, no navio, né? Porque na época não era poluído. E aí eles iam seguindo o sentido do Rio Paraná. Deixa eu mostrar para vocês os slides que eu preparei. Eu não abri? Que bom. Era isso mesmo que eu queria. E aí, basicamente, eles iam seguindo, né, a região ali para poder... Ai, não é história, é geografia. Esqueci. Para poder chegar na parte, nas partes mais dentro do território, tá? E assim, as pessoas seria mais fácil deles encontrarem indígenas que não tinham tanto contato, já que eles ficaram muito presos à região litorânea, né? Não abriu? Eu fechei? Tá de novo. Então, por exemplo, quando os indígenas fugiam, né? Os slides não ficaram muito bons, não. Eu queria mostrar as imagens, na verdade, não é um slide escrito. Queria mostrar as imagens para vocês. Ficou pequenininho. Mas aqui, ó, dá para ter uma ideia das monções. Então, eles saíam, olha, dessa região, por exemplo, pelo Rio Tietê, né, que tá São Paulo, e eles iam descendo todos esses rios aqui. Se os indígenas que estavam aqui antes estavam fugindo para dentro do interior em busca de uma chance, né, de não ser escravizados, de não ser morto pelos portugueses e seus descendentes, essas comunidades aqui quase não tinham contato. Então, eles acreditavam que aqui ia ser muito mais fácil de pegar os indígenas, porque vários deles nunca nem tiveram contato com os não indígenas, né? Fez sentido? Essa terra era muito para dentro. Foi lembrando que metade do que foi colonizado, né, aumentando ali a nossa região para se tornar Brasil do jeito que é, do tamanho que é hoje, foi muito porque esses bandeirantes e monçoeiros entraram para dentro do sertão. Lembra que eu falei para vocês na aula de história essa semana que eles chamavam a região interiorana do nosso território de sertão? Não era só o sertão nordestino, por exemplo. O sertão era tudo que não era no litoral. Então, esses monçoeiros e bandeirantes vão invadir essas regiões, tá? Aí eu não coloquei a imagem. Gente, tinha uma imagem na internet que era essa aqui, mas talvez não tá muito boa. Para vocês terem uma ideia, a estrutura dos barcos de monções chegavam a caber 150 pessoas que seriam levadas para essas regiões para procurar indígenas, para depois, né, quando eles descobriram o ouro lá nessa região, para levar mineradores, além de alimento que eles levavam, porque às vezes, como demorava assim, 4 meses para chegar de barco até essas regiões, eles tinham que levar comida suficiente para a região, né, para o tempo que eles fossem ficar lá, mais a viagem. Então tinha que levar muita comida. Então você pensa o quanto eram grandes esses barquinhos, tá? Que eles iam ali trafegando. Voltando. As origens de Goiás. A exemplo do que ocorreu em Minas Gerais, chegaram às terras que hoje formavam a região centro-oeste enormes contingentes de mão de obra para o garimpo de ouro. Assim, a mineração de ouro levou as primeiras populações não indígenas para a região no século XVII. Essas pessoas motivaram a fundação de vários núcleos de povoamento que posteriormente deram origem às cidades de Goiás, antiga Vila Boa de Goiás, Pirenópolis, Lusiânia, Santa Cruz de Goiás, entre outros. Povoada a região, criou-se em 1748 a capitania de Goiás, desmembrada de São Paulo e tendo Vila Boa de Goiás como sua principal cidade, né? Primeira cidade. Gente, olha só.
que está escrito aqui, então, né, para explicar? Eles chegaram nessa região e conforme esses bandeirantes ou até monçoeiros vão chegando nessas regiões para colonizar, no meio do caminho vão ficando familiares, vão ficando outros grupos que têm algum tipo de relação com eles, ou pessoas que eles vão deixando, e aí vai criando, gente. Vai criando as cidades, tá? Então, essa era uma forma de criar cidades mais no interior. Antes era só nas capitais, né? No litoral, na verdade. Para suprir as necessidades da população, foram desenvolvidas atividades agrícolas e pecuárias. Além disso, surgiu um intenso comércio nas vilas e cidades que se formavam. Até porque não dá para comer minério, né? Por mais que seja valioso, não dá para comer isso, ouro, prata, etc. Então, foi necessário com que algumas pessoas trabalhassem com comércio ou como... Lembra que a gente falou também do sertão, no sentido daquelas fazendas que criavam animais, tipo gado, né, para comer quem vivia ali nas regiões mineradoras? Então, também aconteceu no Centro-Oeste. Foi daí que começa o nosso processo muito forte de agropecuária, tá? Olha só, desde a época da mineração começa. Não era a principal economia, mas a se tornar, porque já era uma economia feita desde o início, tá? Em fins do século XVIII, com o declínio da mineração, devido principalmente ao esgotamento das jazidas, houve aumento expressivo da criação de gado bovino, pecuária extensiva, favorecida pelas pastagens de cerrado. Por quê? A nossa pastagem aqui, ou a nossa grama, né, o nosso tipo de vegetação, ela é clima de cerrado, então a vegetação não é muito alta. As matas não são fechadas como você pega no norte, né? Quando a gente for estudar norte, vocês vão ver, são árvores realmente fechadas, né? Tanto que é úmido nessa região embaixo, porque não pega sol, né? Não tem acesso tão fácil ao sol, tá? Então, você pode pensar que essa região, em compensação, você chega, vamos pro interior aí para vocês verem. É tudo reto, não tem muita planície, né? Diferente, por exemplo, Minas Gerais, que tem várias. Não, planície é certo, é o que tem aqui. Não tem muitos planaltos, né? Não tem variações disso, mas tem várias planícies. Nosso estado é muito reto. Poucas coisas assim são muito altas ou muito baixas, né? Essa atividade levou ao estabelecimento de cidades como Jataí, Rio Verde e Morrinhos. Nós conheço várias pessoas que são apaixonadas por essas cidades. Nunca fui. Nunca fui de apaixonada, não. Nunca que eu conheci, tá? Não conheço a cidade. Quem tá mandando coisa no chat, eu não tô conseguindo ver. Manda mais informações aí. A construção de uma linha férrea em Anápolis, proveniente de Minas Gerais, favoreceu o desenvolvimento da região, originando localidades como Catalão, Goiandira, Ipameri e Pires do Rio. Essa ferrovia impulsionou o cultivo de café, arroz, milho e cana-de-açúcar. Essas atividades, essas culturas, você tá doido? Junto com a pecuária bovina, ofereceram o suporte econômico necessário à criação de uma nova capital no estado, Goiânia, fundada em 1933. Então, Goiânia vai fazer 100 anos ainda, né? É uma cidade novinha também. Depois eu volto nessas partes aqui, vocês podem ir olhando, né? As regiões, como elas são construídas. As regiões, muitas delas foram construídas exatamente na linha férrea, tá vendo? Aqui em Campo Grande aconteceu isso também, mas eles tiraram um pouco antes de vocês nascerem, eu acredito. Porque quando eu cheguei aqui não tinha mais, vocês eram muito pequenos quando eles tiraram a linha férrea. Opa. Deixa eu ver. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quem diria que uma ferrovia no futuro formaria cidades? Exatamente. Aconteceu aqui mesmo na cidade de Campo Grande, já era uma cidadezinha bem pequenininha, mas aí quando veio a ferrovia, cresceu muito a cidade, porque era um ponto de parada para levar tanto o produto que a gente produzia aqui no Centro-Oeste, quanto trazer coisas que eram produzidas no Sudeste. Né? As origens do Mato Grosso. Gente, de novo, as origens do Mato Grosso é a nossa origem, porque a nosso estado só foi separado em 77. Minha mãe já tinha uns 15 anos nessa época, entendeu? Para vocês verem o quanto é recente. Minha mãe não é velha, ela não é nem idosa. As origens de Mato Grosso, né?
O povoamento nas áreas que correspondem ao atual estado do Mato Grosso ocorreu na primeira metade do século XVIII, motivado pela descoberta de ouro e diamante por bandeirantes. Olha os bandeirantes aqui de novo. Bota a mão só eles. O povo esquece. É porque eles não sabem. A gente que é daqui, a gente tem que valorizar a nossa história, tá? Essa pessoa que fez aí, não sei. Essa ocupação deu origem às cidades de Cuiabá, Vila Bela de Mato Grosso, Cáceres, Poconé e Diamantino. Apesar de abundante, o ouro tornou-se escasso em poucas décadas. Mesmo assim, em 1748 foi criada a capitania do Mato Grosso, também desmembrada de São Paulo. Era uma região, então, né, até por ter sido fundada ali por, não Campo Grande, mas o estado, fundados por paulistas, né, bandeirantes, então acaba sendo um território que eles consideravam deles. Só que aí depois, em 1748, vai ser desmembrado, vai virar uma capitania separada, né? A primeira capital do Mato Grosso foi Vila Bela de Santíssima Trindade. Conhecem? Alguém conhece? Próxima à fronteira com a Bolívia. Por conta de sua posição geográfica isolada, a capital foi transferida para Cuiabá em 1825. Ainda assim, vocês viram, né? Como era distante Cuiabá do resto do território. Tal como ocorreu em Goiás, a criação do gado, do bovino, absorveu grande parte da mão de obra que antes se dedicavam ao garimpo de ouro. A atividade pecuária se mantém até os dias de hoje, até os dias atuais, como uma das principais atividades econômicas do estado, juntamente com a agricultura comercial. E é mesmo, né? Se a gente pensar o tanto de cabeça de gado que acontece, que tem aqui para venda, né? É bem, bem grande. O nosso território foi basicamente dizimado em busca da produção mesmo disso. No final da década de 70, Mato Grosso foi desmembrado para originar outro estado na sua parte meridional, o Mato Grosso do Sul. Quem não fala aí, quando a gente fala, a pessoa mora no Mato Grosso, não é do Sul, né, gente? Nossa cara. No dia 11 de outubro de 1977, as pessoas foram às ruas de Campo Grande, capital do estado recém-criado, para celebrar a criação do território mato-grossense. Ou sul-mato-grossense, né? 11 anos depois, em 1988, Goiás também passou por uma modificação territorial. Foi dividido na porção setentrional para formar o estado do Tocantins, que pertence à região norte. Então, por exemplo, Tocantins separou, mas ele não continuou no centro-oeste, ele foi para a região norte por causa da região que ele ficava mesmo. Gente, já que a gente está estudando a nossa região, eu acho muito válido, na próxima aula de geografia, porque o próximo capítulo também fala sobre o centro-oeste, cada um trazer seu tereré e a gente ir tomando enquanto estuda. Acho válido. Tá quente, tá? É muito da nossa cultura, então vamos valorizar. Aquela que sou paulistana, mas eu sou campograndense de coração, né? Vocês sabem, né? A nova capital e as rodovias aceleram o povoamento. Durante o governo de Getúlio Vargas, a senhora está muito louca hoje, Juscelino Kubitschek, de 1956 a 61, Brasília foi construída para ser a nova capital do Brasil. Um dos objetivos era atrair mais pessoas para a região central do país e desenvolvê-lo, uma vez que a população brasileira e o desenvolvimento econômico historicamente se concentravam na região litorânea. Então, basicamente, ele vai construir ali não só para proteger todo o território e para facilitar, né, chegar para toda a região, mas também porque ele usava de gente nessa área, porque senão alguém invadia, porque não tinha ninguém, entendeu? Era pouquinha gente. Ainda é a área com menos concentração de pessoas. Imagina naquela época. Posso fazer com orgulho tomando tereré. Então, semana que vem a gente, na aula de geografia, todo mundo com seu tereré na mão e vamos estudar geografia. Inaugurada em 1960, Brasília substituiu o Rio de Janeiro como capital do Brasil. Desde a época da sua criação, tornou-se o destino de muitos nordestinos que saíram de sua terra natal para trabalhar nas obras da nova capital. Durante o governo de Juscelino, de Kubitschek, né? É mesmo cara, que priorizou também a construção de diversas rodovias pavimentadas, ligando a capital federal a outras regiões do Brasil. O interior do país passou a ser visto como um espaço de grande
possibilidades econômicas, porque ele ele vai ajudar na construção das ferrovias, que já tinha uma parte, né? E aí também vai criar BR, rodovia para tudo quanto é lado, para facilitar aqui chegar no Centro-Oeste, né? Algumas dessas rodovias foram projetadas na direção da região amazônica, a exemplo da rodovia, né, Belém-Brasília, muito importante para o desenvolvimento dos estados de Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará. Outros projetos para as demais regiões do país, integrando o Centro-Oeste ao restante da nação. Olha o tanto de rodovia, tudo isso que está vermelho escuro é rodovia, né? Que são essas rodovias maiores. Olha que ela chega de um ponto a outro, né? Dos estados, dos continentes, ou do país. Agora, a vermelhinha mais claro são as rodovias no geral. Se não me engano, os que ajudaram na criação da capital se chamavam candangos. Sim, tem a ver com isso. A gente vai entrar, vai falar sobre eles, se eu não me engano. Se não em geografia e história, mas eu sei que a gente fala sobre eles esse ano. Olha o São Paulo e Rio de Janeiro. 300 milhões de rodovias. Gente, enquanto isso, coloquem aí o nome no chat, tá? Para que eu saiba que você está participando da aula. O agronegócio e o processo de urbanização no Centro-Oeste. A partir da década de 40, intensificou-se a produção agropecuária no Centro-Oeste, visando abastecer com alimentos e matéria-primas a crescente população do Sudeste, que se concentrava nas cidades trabalhando, sobretudo no comércio, nos serviços e na indústria. Tá? Então, a gente vai falar agora do início desse processo de agronegócio, urbanização, como que vai se desenvolver. Assim, a partir do início eu vou ler pelo celular, pelo livro, porque eu tô lendo pelo computador, mas às vezes é meio ruim. Minha vista cansa. Assim, a partir do início da produção agropecuária, da construção de Brasília e da abertura de rodovias, o governo passou a incentivar a migração para o Centro-Oeste. Pode grifar isso, porque grande parte da nossa população foi vinda de incentivo. Meu pai conta, né, que desde quando ele era pequenininho, mas o meu avô já contava, quando ele também era pequeno, que na região sul, por exemplo, foi muito incentivado para que eles viessem trabalhar na agropecuária aqui da região, porque os governantes iam dar terras para essas pessoas, né, para eles trabalharem aqui. Depois de Juscelino Kubitschek, o que mais marcou a região foi a migração, não é? Foi. Uhum. E aí o fortalecimento da agropecuária, né? Foram criados agrovias ao longo das rodovias, onde se expandiam a criação de gado bovino e a atividade agrícola, com destaque para a soja. A soja e a atividade agrícola é a base, né, da nossa economia. Além disso, houve a criação de Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO, que em 67, com o objetivo de intensificar o Centro-Oeste às demais regiões do país. A partir da década de 70, o governo lançou programas para estimular o desenvolvimento da agricultura em extensas áreas do Centro-Oeste, do Cerrado da região, né? Porém, então, abertas novas áreas para o cultivo e pasto para o gado, incentivando ainda mais a migração para a região, o que levou ao aumento expressivo da população. Muitos sulistas, como eu acabei de falar, plantadores de soja e criadores de gado, atraídos pela expansão do agronegócio no Centro-Oeste, deslocaram-se para a região. Observe esse fenômeno no gráfico a seguir. Dá uma olhadinha aí no gráfico que vocês vão ver, né? Mas realmente, gente, era um incentivo muito, muito grande para as pessoas irem para cá tentar uma vida nova, porque eles já trabalhavam lá, só que aí aqui não tinha gente suficiente, porque tinha indígena. E lembra que a gente está estudando que os indígenas não eram considerados brasileiros, então eles queriam que brasileiros tivessem, né? Então eles vão dar várias dessas terras para serem desbravadas ainda nessa época. Se você pensar que Campo Grande começou a crescer depois de 1920, e a gente está falando de 1970, só tem 50 anos, né? O que se faz com 50 anos? Muito pouco, ainda mais naquela época que era bem difícil, né? Ainda a tecnologia não era muito desenvolvida.
Os programas governamentais de incentivo à agropecuária favoreceram as grandes e médios produtores, e não os pequenos agricultores. Em razão disso, na região, prosperaram sobretudo os empresários de agronegócio que passaram a enfrentar modernas técnicas nas atividades agropecuárias, obtendo grande produtividade. Então, vocês conseguem ver aí, né, Centro-Oeste, taxa de crescimento populacional até 2010, né? Que era para ter esse ano, mas não vai ter. Isso causou desigualdade? Muita, porque se a gente pensar que pouquíssimas pessoas têm 500 mil hectares de terra aqui, enquanto a gente, a maioria da população, né? Ai, Deus. A maioria da população não tem quase nada, né? Ou tem gente aí que não tem nem o que comer, é lógico que gera desigualdade. Se muitos têm muitos e são valorizados ainda para ter mais. E os pequenos não têm nada e ainda são desvalorizados, sempre vai gerar, né? Até hoje, a produção no Centro-Oeste tem como um dos principais destinos os centros urbanos de Sul e do Sudeste. Dessa forma, a região tornou-se a grande abastecedora de alimentos e matérias-primas das metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro. A gente já falou, né, sobre a importância do nosso abastecimento de alimento, por exemplo. Posteriormente, a região Centro-Oeste passou também a exportar seus produtos principalmente para a Ásia, né, sendo a China nosso principal comprador. Tá? Principalmente de aves e nossa carne. Página 91. A moderna produção agropecuária, somada à localização geográfica do Centro-Oeste, situado entre o Sudeste populoso e altamente industrializado e o Norte, território em processo de ocupação e, além disso, fazendo fronteira com países da América do Sul, confere-se alto potencial para o desenvolvimento nacional. Além disso, há importantes cidades como Brasília, que detêm fundamental papel político, Goiânia, Cuiabá e Campo Grande, centros comerciais de destaque na produção rural. Pessoas esperam, né, que a gente tenha os produtos da área rural nesses locais, né, nas nossas capitais. De acordo com a Campanha Nacional de Abastecimento, na safra de 2017, 2018, 43%, pode grifar isso, da produção brasileira de grãos ocorreu no Centro-Oeste, com destaque para o Mato Grosso, tá? Então, isso é muito importante, porque basicamente a alimentação do brasileiro, né, feijão, arroz, é grãos, tá? Entre os produtos mais cultiváveis na região está sobretudo a soja, além do milho e do algodão, importantes itens da pauta de exportação do Brasil. A região Centro-Oeste é a maior produtora nacional de grãos e também aqui tem maior participação na exportação de soja nacional. Gente, acabou a aula. Nossa, eu achei que ia dar tempo de acabar o capítulo, mas não. Muito obrigada pela aula, espero que vocês tenham aprendido. Se não tenha dúvidas, anota aí depois. Muito obrigada, bye bye. Então, aqui onde eu parei. Faltou uma página e meia. Quase que eu acabo. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu tudo? Suelen, Fabiano.